Paz do Senhor, meus irmãos. Você já se perguntou por que uns acertam, obtêm sucesso e outros fracassam na fé, na carreira ministerial? Como isso pode acontecer? O que gera o fracasso? O que é responsável também pelo sucesso? No meu entendimento, à luz daquilo que aprendemos, a palavra do Senhor, é que uns têm de tudo para acertar, mas eles erram, eles acabam não avançando. E outros que têm de tudo para dar errado, outros que são considerados pelas pessoas como zero à esquerda, relegados à marginalidade na sociedade, pessoas sem futuro. Essas pessoas elas se despertam e elas obtêm êxito, elas se tornam pessoas bem-sucedidas. E o segredo, a razão por detrás de tudo isso aí está no fato de que muitos ignoram uma coisa. Porque naquilo que é necessário, essas pessoas que fracassam, elas fracassam porque naquilo que é necessário elas acabam errando. E essas pessoas que obtêm êxito, sucesso, naquilo que é necessário, essas pessoas elas acabam acertando. Que a questão crucial, a questão mais importante por detrás de um sucesso ou de um fracasso está no fato de como eu lido com aquilo que é necessário. Jesus ele disse para Marta, quando estava afadigada dentro de casa, cuidando dos afazeres para servir a Jesus que se encontrava em sua casa, Jesus ele disse para Marta: Marta, tu estás afadigada com muitos cuidados, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Ou seja, havia um fracasso e um sucesso na casa de Maria e Marta. Marta, embora ocupada, atarefada, na perspectiva de Jesus, ela tinha fracassado, mas Maria, aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, atenta ao que Jesus dizia, Maria era uma mulher de sucesso, porque naquilo que era necessário fazer, Marta errou e Maria acertou. Então, o sucesso e o fracasso é determinado pelo como eu lido com aquilo que é necessário. Será que eu dou a devida importância às coisas que são necessárias fazer? Porque tem coisas supérfluas, tem coisas não necessárias, tem coisas secundárias, mas tem coisas primárias, tem coisas importantes, tem coisas necessárias que eu preciso fazer. Um atleta, para ele ser de alto nível, para ele ter uma boa performance e competir com grandes competidores, esse atleta ele precisa fazer o que é necessário. Ele precisa fazer o que é necessário. Se ele não fizer o que é necessário, ele nunca vai estar entre os grandes e mesmo fazendo o que é necessário, ele precisa ir além do necessário para ele ter uma performance e ser um atleta de alto nível. O mundo nos ensina isso. Davi tinha de tudo para errar. Davi tinha de tudo para não dar certo. Porque, como diz a história, Davi, ele era o último da fila, não era nem filho primogênito de Jessé. Tinha o tal do Eliabe já no topo da fila. Davi não tinha mentor, ele era pobre, pastor de ovelha, mas ele foi o homem que Deus achou, porque era um homem segundo o coração de Deus. Naquilo que era necessário, Davi fez. Ele se entregou sem reservas a Deus. Ele foi obediente, ele executou toda a vontade do Senhor a despeito de seus erros. Mas Saul, quando a Bíblia diz de Saul, a Bíblia fala que era um homem, ao meu ver, que ele tinha de tudo para dar certo, mas fracassou, porque, segundo a palavra de Deus, naquilo que era necessário, ele errou. Ele desprezou a palavra de Deus. Saul repreendeu não apenas uma vez, mas em algumas ocasiões, devido ao seu desprezo pela palavra do Senhor.
Saul tinha de tudo para dar certo, ele era belo, ele era alto, ele era o primogênito de Quis, ele profetizava, ele tinha o Espírito de Deus impulsionando ele, mas acabou errando naquilo que era necessário. Então, a receita, o segredo do sucesso e o que determina o fracasso é a gente encarar corretamente, é a gente entender o que é necessário fazer. Se eu negligencio o necessário, eu não vou ter êxito, eu não vou ter sucesso, eu seria um fracassado. Eu não posso errar no que é necessário. Então, reflita nisso, pense, pare, dê valor ao que é necessário, faça o que tem que ser feito. Se Deus ele tem te chamado para uma obra, se Deus ele conta com você na seara dele, faça o que é necessário. Invista no necessário, se dedique. Oração é coisa necessária, leitura da palavra é coisa necessária, consagrar-se é coisa necessária. Eu não posso errar nessas coisas. Eu não posso errar na obediência. A obediência é algo necessário. Davi ele foi bem sucedido porque ele fez o que era necessário. Daniel era um homem destacado, um homem que tinha um espírito excelente porque ele fazia o que era necessário. Diz a palavra em Daniel 6 que ele, de costume, ele orava 3 vezes por dia. Ele fazia o que era necessário. E por isso ele foi um homem bem sucedido, por isso que ele teve sucesso, ele não amargou o fracasso. E muitas das vezes as pessoas elas ficam reclamando da vida, lamuriando, olhando para a esquerda, para a direita, vendo quem está vencendo, e elas olham para a vida dela, elas começam a se vitimizar, porque ninguém me ajuda, porque ninguém faz nada por mim, porque ninguém gosta de mim. Não, o problema não está nas pessoas ao teu redor, o problema está na gente, porque a gente não faz o que é necessário. Deus manda a gente prestar atenção no nosso ministério, Deus manda a gente focar no nosso ministério, Deus manda a gente se aproximar dele, Deus manda a gente buscá-lo no particular, no secreto, Deus manda a gente meditar de dia e de noite a palavra dele. Só que nós ignoramos, nós achamos que a fórmula, a receita é outra coisa, e não, né, essa questão tão necessária e básica e vital para o nosso sucesso. Uma coisa só é necessária, Maria escolheu a boa parte. E muitas das vezes as pessoas elas não estão dando devido valor às coisas necessárias. O pão na mesa, o essencial, o básico, irmãos, nós não podemos pecar no básico. O básico não pode ser negligenciado. E muitas das vezes é o básico que vai garantir vitória para você. A tua vitória, a tua história, né? A virada na tua vida está no fato de você encarar com seriedade aquilo que é necessário. Quando você dá a devida importância às coisas essenciais, às coisas básicas, às coisas necessárias, você começa a crescer, você começa a ter resultados significativos, visíveis, as pessoas percebem. Por quê? Você está fazendo o que é necessário, você não está fazendo coisas irrelevantes, você não está fazendo coisas que não vão agregar qualidade à sua vida. Então, eu preciso encarar com seriedade o necessário. O fracasso e o sucesso é determinado pelo necessário. O que eu faço? Eu erro ou acerto no necessário? Isso determina o meu sucesso ou o meu fracasso. Que Deus te abençoe.